advogado, exalta todas as coisas, mas o nome de Jesus está no topo de todas as coisas. Isso é tremendo. E Paulo aqui, ele faz a sua autodefesa. E o texto que nós lemos, a partir do 13º versículo, ele começa a falar para o rei Agripa sobre esse momento da conversão dele, que foi tão especial para ele. Eu estava caminhando ao rei Agripa, e de repente uma luz veio sobre mim, uma luz que excedia ao brilho do sol. Imagina o que é isso, uma luz que excede o brilho do sol. Veio sobre mim e eu não resisti, e eu caí do cavalo. Todo mundo que estava comigo foi ao chão, porque ninguém resistiu a esse brilho. Diga assim, ninguém resiste ao brilho de Jesus. Ao brilho de Jesus. É forte demais. Então, meu irmão, quando você estiver anunciando o Evangelho para alguém na sua célula, ou na rua, no trabalho, na escola, onde você estiver, saiba que a palavra que sai da sua boca é uma palavra ungida, poderosa, com um brilho que a pessoa não resiste a essa palavra, porque é uma palavra que vem do trono de Deus, e ninguém resiste. E ele continua falando sobre isso. Agora, o que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos nesse texto, com relação a Paulo, é que ele tomou posse do chamado. Nós lemos aqui sobre ele, Jesus falar com ele: eu sou Jesus, meu filho, a quem tu tem perseguido. Cai na real. Fica de pé, eu quero falar com você, porque a partir de agora eu quero dizer para você, e você vai ouvir aí audivelmente que eu estou dizendo para você, que você está sendo chamado para uma obra especial. Você não vai falar só para os judeus, você está sendo chamado para os gentios, para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que estão no lamaçal do pecado, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de terem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu estou chamando você para isso. Eu quero dizer para você que há algo sobrenatural nisso aí, porque você vai entender o que eu estou dizendo agora, mas também vai começar a entender aquilo que ainda nem falei com você. Nem falei com você ainda, mas você vai entender. É isso que ele falou para Paulo. E o sobrenatural na vida de Paulo começa aí. Começa aí. Ele recebe uma ordem, vai embora, fica lá numa rua chamada direita, e de repente Deus levanta um servo dele chamado Ananias, fala com ele: Ananias, vai lá, fala para um homem, chega lá, eu não estou te dizendo nada, você vai lá e vai orar por ele, vai impor as mãos sobre ele. Ananias vai obedecendo a voz de Deus, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, vai e fala para Paulo, ora com ele, e Paulo começa sua grande trajetória de conquista, sendo o maior dos missionários. Não é? Agora, ele tomou posse, ele assumiu o chamado, ele ouviu e assumiu com todas as letras do chamado. Quando se toma posse do chamado, nós começamos a fazer a vontade daquele que nos chamou. Quando você toma posse do chamado, você não faz mais a sua própria vontade, amigo. Você faz a vontade daquele que te chamou. Quando você vai para uma empresa, faz uma inscrição para ser admitido numa empresa, você recebe lá as instruções, vai para começar a trabalhar, recebe lá antes do trabalho um monte de instrução que você vai ter que fazer, vai ter que agir, vai ter que falar, vai ter que ouvir. Você passa a ser, a pessoa passa a ser seu dono, e você vai ter que fazer exatamente tudo o que ele quer que você faça. Quando você recebe o chamado celestial, você precisa entender que a partir daí, você precisa fazer a vontade daquele que te chamou, amém, daquele que te arregimentou. E esse é o grande exército do Senhor. E nós temos recebido as armas que nós precisamos para atender a esse chamado. Não importa o quanto tempo, há quanto tempo nós fomos chamados. O que importa é que o chamado precisa estar vivo dentro de nós, da mesma forma que foi quando nós fomos chamados. Lembra que o Alessandro começou a orar para que fosse renascido em você os sonhos que porventura tenham morrido durante a caminhada, aquilo que ficou preso no passado e que ainda remói dentro de você, está te atrapalhando, te privando de algumas coisas, te paralisando, trazendo desânimo. Quando você é chamado e assume o chamado, toma posse do chamado, ele permanece vivo dentro de você. Ele permanece como um fogo ardendo na sua alma o tempo todo. Você não para de pensar, de agir e de falar das coisas concernentes a esse chamado. Para que nós fomos chamados, meu irmão? Para anunciar a boa nova.
o Evangelho de Aleluia. salvação àqueles que ainda não tiveram oportunidade. E quando eu paro de falar, eu estou negando o meu chamado. Ou eu não assumi a minha posição no chamado, ou eu estou sendo negligente com relação ao chamado, e eu preciso de um puxãozinho de orelha do meu Senhor Jesus. Porque o fogo do chamado precisa arder constantemente na minha alma, no meu coração. O chamado nos qualifica. O chamado, ele nos capacita e incendeia a nossa alma. O chamado traz a convicção da missão, daquilo para o que nós fomos chamados. Traz a convicção do dever, da responsabilidade. O chamado revela que a nossa geração precisa marcar a história, meu irmão. Nós não podemos fazer fama somente. O importante é nós fazermos a história, porque a história permanece, ela vai sendo propagada e perpetuada de pai para filho, filho para neto, e vai por aí, e a história, ela não passa. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, faça a história, não queira fama. A fama é passageira, meu irmão, a fama passa, mas a história não. Então, o chamado, ele nos qualifica e nos dá essa convicção de que eu preciso começar a fazer história. O chamado abre os nossos olhos para o sobrenatural. O chamado abre a perspectiva de viver num nível ainda muito mais alto, muito maior do que o nível que nós estamos caminhando naturalmente. Quando você sonha comigo de ter um sítio para 400 pessoas serem ministradas no encontro, e você vai lá, você percebe que o sonho é possível. Quando eu falo aqui na igreja, você não conhece o lugar, você fala: esse pastor é doido, esse pastor é maluco, como é que nós vamos ter condição de construir um negócio desse? Então eu quero desafiar você a ir lá, vai lá para ver. Eu nem estou passando as fotos aqui não, porque eu quero incentivar a igreja a ir lá. Glória a Deus. Eu quero que você vá lá e veja. E aí eu digo para você, quando o chamado arde no nosso coração, nós vivemos o sobrenatural. Eu pergunto a qualquer pessoa que está trabalhando conosco lá, de uma forma bem clara, e eu sei que cada um deles vai ser muito honesto. Não é normal o que está acontecendo naquele sítio. É normal, Cláudio? Não é normal. O que está acontecendo ali é sobrenatural. Todo dia quando eu chego lá eu tenho vontade de chorar. Porque eu chego e já vejo aquela multidão sendo ministrada, passando aleluia, pelo escritório, comendo, indo lá para ser ministrada, os dormitórios todos ali, o pessoal entrando para dormir e tal, e o campinho pronto, a piscina pronta, a casa pastoral pronta, tudo pronto. Eu já vejo isso, meu irmão. E as coisas estão assim, caminhando de uma forma tão tremenda, que os 6 primeiros dormitórios estão praticamente prontos. Aleluia. É. O auditório está precisando do telhado. Claro, tudo está precisando do telhado. Né? Mas, irmãos, quando nós recebemos e assumimos o chamado, nós vivemos de forma sobrenatural. Nós não conseguimos mais ficar com os nossos pés só aqui na terra. Nós queremos voar. Nós queremos pegar a nuvem do Senhor e voar com Ele. Então é isso que eu quero dizer para você essa noite. O chamado, ele tem um poder de te levar para um lugar sobrenatural. Sobrenatural. E o chamado é irresistível. Irresistível. Quando o Senhor te chama, não há como dizer não. Lembra da história de Eliseu? Eliseu recebeu o chamado e ele assumiu aquilo no coração. Ele tomou posse do chamado e acompanhava Elias para todo lado, ia lá, Elias para lá, Elias para cá, ele ia para lá, e acompanhava Elias em todos os momentos. Daí a pouco ele chega perto de Elias e fala com Elias: eu quero que você bote a mão na minha cabeça e libere sobre mim a unção dobrada do Espírito Santo. Elias vira para ele: meu filho, que coisa dura você me pediu. É difícil. Que responsabilidade. Mas Deus vai te conceder, porque você assumiu o chamado. Você tomou posse do chamado. E Eliseu começou a trabalhar isso de forma sobrenatural. Eliseu tinha uma junta de bois que ele arava a terra, aquilo era o sustento de Eliseu. De repente ele parou, olhou e falou: o chamado tem me levado para um lugar sobrenatural, então eu tenho que fazer agora. Eu vou matar esses bois, eu vou fazer um grande churrasco. Vou chamar minha vizinhança toda e vou matar esses 2 bois e vou fazer um grande churrasco. Vou pegar a madeira toda dos equipamentos,
vou fazer a fogueira e vou assar e entregar para eles. Porque ele fez isso, ele deu uma demonstração clara para Deus que ele assumiu o chamado dele. Unção dobrada era muito mais além do que arar a terra. Unção dobrada ia fazer dele um homem muito mais poderoso do que um agricultor.